Então vamos lá, começando com o caso clínico, a gente vai pegar esse caso e vai acompanhar ele do começo ao fim. Então eu estou com o seu José, 67 anos, ele chega na emergência relatando um episódio do torácica que começou 2 horas atrás. Agora ele não está nem com dor mais, mas teve esse episódio 2 horas atrás. E agora, o que é que eu faço? Né? Então a gente vai esmiuçar esse caso de pouquinho em pouquinho para você ver como é que é o nosso raciocínio ao ver um caso desse, né? Então, vê, primeira coisa, por que é importante eu estudar dor torácica aguda, né? Aí, tá de brincadeira, né? Perguntar isso no curso de emergência cardiológica, né? Óbvio que é importante, mas por quê? Só pra gente deixar mais claro, né? Se você está trabalhando numa sala de emergência da vida, cerca de 10% das visitas a pronto-socorros de forma geral, 10% é dor torácica, certo? Ah, Eduardo, e desses 10% do torácica, quantos por cento são bronca mesmo, tipo síndrome coronariana aguda? Não é muito, não. A maioria termina não sendo nada tão grave, mas varia muito de estatística para estatística. Desses 10% que chegam com dor torácica, uns 10, 15% vão fechar diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Lembrando que tem outras etiologias graves, né, como dissecção de aorta, a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, é uma coisa que para quem está dando plantão de pronto-socorro, mesmo que não seja emergência cardiológica, vai chegar todo plantão e você vai ter que investigar, porque uma quantidade razoável de pacientes vai ter uma doença que mata, né? A principal causa de morte no mundo é infarto, né? A grande questão é o seguinte, você pega esse paciente com dor torácica, você pode estar no céu ou no inferno. Como assim? No céu pode ser uma bobagem, uma dor musculoesquelética, que não vai trazer nenhum mal, risco de vida zero para o paciente. É aquele paciente que se você, apesar do médico, independentemente do que você faça, você mandando esse paciente para casa, o prognóstico dele é ótimo. Você não tem muito como causar mal para o paciente, mas tem um inferno. Tá ali o fogo ardendo. Você pode pegar um infarto, uma dissecção de aorta até que é mais grave, não reconhecer e mandar o paciente para casa. E aí é bronca. Por quê? Você aumenta muito a mortalidade do paciente, como a gente vai ver depois, certo? Então, como é que eu faço para separar o céu do inferno, né? O inferno é só infarto? Não, tem várias causas de dor torácica que podem matar. Como é que a gente faz para decorar isso? A gente fez um mnemônico legal. É o seguinte, pedir. Se eu esquecer qualquer uma dessas 5 causas aqui, eu tô ali, né? É pedir para dar errado. É pedir para o paciente ter complicação em casa, complicar a vida do paciente, complicar a vida da equipe, todo mundo. Então, não erra essas. Então, P de pneumotórax, E de embolia pulmonar, D de dissecção de aorta e de infarto, né, englobando síndrome coronariana aguda de uma forma geral, e R de rotura de esôfago. Obviamente que pneumotórax e rotura de esôfago é muito mais frequente, né, chegar numa sala de trauma para o cirurgião, alguma coisa do tipo, do que para a gente, né, da clínica, né? A gente vai terminar pegando mais esses problemas aqui cardiovasculares aqui do meio, né? Embolia pulmonar, dissecção de aorta, infarto. Certamente isso aí vai ser mais comum. Mas, de todo jeito, a gente tem que pensar em tudo, né? Aqui é um esqueminha que a gente botou no livro da gente, né? Que reúne ali as principais causas de dor torácica que preocupam, né? Numa figura só. Então, pneumotórax, né? Tá aqui o espaço pleural ocupado, né? Dissecção de aorta, infarto, pericardite barra tamponamento cardíaco. Pericardite, o prognóstico de forma geral é muito tranquilo, né? Mas pode complicar com o tamponamento, que é potencialmente fatal. Embolia pulmonar, tem uma condrite aqui de Gaiato, né, que não é grave, mas só lembrando ali na junção costocondral e tal. E rotura de esôfago, né? Fica tranquilo, a gente sabe que o esôfago não é aqui, mas é porque não dá para botar ali por trás, então a gente jogou aqui para cima do estômago. Então, essas são causas de dor torácica que você tem que estar ligado, né? Porque a maioria delas pode sim levar a óbito, né? Beleza, a grande questão é o seguinte, tudo bem, eu sei que eu estou ali, pode estar o céu ou o inferno, pode ter uma dor torácica que seja uma causa super tranquila, que eu vou liberar o paciente para casa, tudo de bom, e pode ter uma causa bronca, né? Tipo uma dissecção de aorta, que a mortalidade é altíssima, a aorta ascendente. Aí eu fico entre a cruz e a espada. Por que entre a cruz e a espada? Porque, vê, eu posso pensar o seguinte, rapaz, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou assim, a maioria das causas a gente falou, né, estatisticamente não é bronca, então assim, eu vou fazer uma investigação aqui bem superficial e vou liberar a maioria da galera para casa. Qual é a bronca se você fizer isso? Se você não aprofundar quando precisa, pode acontecer isso daqui, você pode estar liberando o covo, né, que é o sinal, né, meio que bíblico ali de desgraça e tal. Se você liberar o paciente para casa com infarto, por exemplo, você aumenta em pelo menos 2 vezes o risco de morte, né? Pelo menos, se for uma síndrome sem supra, sem grande bronca, você dobra ali o risco de morte do paciente. Então, bronca, né?
Imagina uma dissecção de aorta. Uma dissecção de aorta ascendente é aquele negócio, cada minuto que passa vai aumentando o risco de mortalidade, você libera esse paciente para casa, é desastre, né? Aí você fala, não, tudo bem, agora eu fiquei com medo, porque se eu estiver liberando o paciente para casa assim, sem aprofundar a investigação, eu posso estar liberando coisa grave para casa. Então eu vou fazer o seguinte, chegou no pronto-socorro, no meu serviço, com doutorásica, meu amigo, eu vou pedir tudo no mundo, vou pedir angiotomo, vou pedir troponina, vou pedir tudo que eu tenho direito. Aí o que é que acontece? A sala de emergência e pronto-socorro vai ficar tipo isso. Lotado de gente. Porque você vai começar a colocar muito exame na jogada, vai encarecer o atendimento. A maior parte desses pacientes nem precisava dessa investigação toda. Você pode causar overdiagnoses. O cara entrou lá, tem um relato de caso que a gente botou lá no começo do Cardio Papers, que era uma paciente que chegava com a dor totalmente atípica na emergência, assim, claramente musculoesquelética, claramente. Mas aí o pessoal, não, pede um angiotomo. Aí o angiotomo vinha uma lesão ali duvidosa na DA proximal. Não, faz um CAT. Aí ia pro CAT, o CAT mostrava que era uma irregularidade, na verdade, só na DA. Era praticamente artéria normal. Mas, no meio desse CAT, termina dissecando o tronco, aí angioplastia. Resumindo, por um bocado de complicação, a mulher termina batendo um transplante cardíaco. Por causa de overdiagnoses, na verdade. Claramente, uma dor musculoesquelética, uma pessoa, não, faz um angiotomo aí só para garantir, né? Então, assim, você sair pedindo tudo que é exame para todo mundo não vai dar certo. Não é custo benéfico, vai começar a lotar a sala de emergência, não vai dar certo. E aí, como é que eu faço? Ó, eu tô ali entre a cruz e a espada. Se eu não investigar muito, eu posso estar liberando uma dissecção de aorta, um infarto para casa e aumentando a mortalidade. Se eu investigar demais todo mundo, vai lotar o pronto-socorro, vou gastar dinheiro e não vou diminuir desfecho. Como é que eu faço para fazer uma investigação baseada em evidência? O que é que eu tenho que fazer em 100% dos pacientes com dor torácica aguda? Não tem como fugir. História e exame físico. Pô, Eduardo, aí, isso aí nem conta, né? Não, conta. A gente vai falar. A história clínica bem colhida na dor torácica aguda é crucial. Aí muitas vezes você vê no pronto-socorro, a pessoa chega lá, o médico e tal, colhe aquela história bem meia boca, assim, ah, tá bom, já vi aqui rapidinho e tal, vamos pedir exame. Aí sai atirando para todo lado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Dor torácica aguda e síncope são as duas situações ali na emergência que provavelmente a história clínica influencia mais, né? Porque a história clínica vai ser decisiva em boa parte dos casos. Síncope até mais, na verdade, né? Porque o diagnóstico, por exemplo, síncope vasovagal é basicamente história clínica. Na dor torácica ajuda bastante também. Então, história clínica e exame físico você vai ter que fazer em 100% dos pacientes. Pô, Eduardo, e eletro? Eletro nem sempre, vai ser 99% das vezes, mas nem sempre. Por quê? Exemplo, chegou lá, só pela história, exame clínico, você vê claramente, 100% que aquilo ali é uma... 100% não, é 99,9% que aquilo ali é uma dor musculoesquelética. Paciente jovem, sem nenhum fator de risco, fala, não, doutor, eu fui ontem para academia pela primeira vez em 10 anos, estou aqui todo doído, ó, levanta aqui o braço, dói, não sei o quê. Pronto, é uma dor musculoesquelética. Você não tem que fazer mais nada com esse paciente, é tratar como dor musculoesquelética e vamos para fora. Outro caso, você pode pegar aqui, lembrando dos dermátomos, você vai lá no exame físico, quando vê, o paciente está com lesão de herpes zoster torácico, né? Às vezes você vê, né, o paciente lancinando de dor, você, eita, alguma bronca, uma dissecção, na hora que levanta a camisa está lá, as vesículas de zoster, acabou. Vai fazer o que mais nesse paciente? Está definido que a causa da dor dele é um herpes zoster da vida. Esses casos são a regra? Não. Óbvio que não são a regra, certo? Mas existem casos realmente que fica muito claro, ou pela história clínica, ou pelo exame físico, que a causa é aquela, você não precisaria nem de eletro. Mas, em 99% das vezes, vai sim precisar de eletro. Então é isso, ó, na prática vai precisar de eletro na maioria dos casos, mas não em todos. Realmente não são todos não, certo? Beleza. Voltando agora. Então eu vou ter que fazer história clínica e vou ter que fazer exame físico para todo mundo. Ok. O que é que eu tenho que focar na história clínica? Obviamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é detalhar melhor o que é dor torácica. E aí vem o primeiro conceito. Tem muita gente que acha que dor torácica e angina são sinônimos, é a mesma coisa. Não é. Não são. Não são sinônimos. Ó, vê, só para ter uma ideia. Figura do livro da gente também. Causas de dor torácica. Tem um bocado. Tanto cardíaco quanto não cardíaco. Cardíaca, obviamente, está aqui. Síndrome coronariana aguda, síndromes isquêmicas agudas, está lá. Ah, pode ser uma pericardite, como a gente já falou, é uma causa mais benigna, geralmente não complica. Pode ser uma doença valvar, por exemplo, estenose aórtica. Estenose aórtica pode dar dor torácica, bem típica, né? Miocardiopatia hipertrófica. Do outro lado, não cardíaco, né? Pode ser uma dissecção de aorta, embolia pulmonar, dor musculoesquelética, psicogênico, enfim, né? Resumindo, você tem um conjunto bem grande, que é de dor torácica, com vários subconjuntos no interior, várias subcausas ali de dor torácica, certo? Então, toda angina
pectoris é um tipo de dor torácica. Nem toda dor torácica é uma angina, certo? Beleza. Mas e o que é angina exatamente, né? Esse conceito aí veio de Heberden. Lembra de Heberden? Nódulo de Bouchard, nódulo de Heberden, da artrose. Pronto, é o mesmo Heberden que falou o nódulo de Heberden. É o cara que descreveu a angina lá, 1800 e bolinha, certo? Aí ele descrevia que era aquela sensação em aperto, etc. Tem lá a descrição clássica. A gente até botou no Cardio Papers um post sobre isso. Então ele fez essa descrição inicial. Na época, ele nem sabia direito como é que era a fisiopatologia, nem saiu muito tempo atrás. E aí depois foram surgindo, né, os insights de como é que funcionava a fisiopatologia, placa aterosclerótica, via de regra, e por aí vai. Então, resumindo, a fisiopatologia da angina, você tem uma balança normalmente, certo? Funcionando equilibrada. Demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco e oferta de oxigênio. Normalmente essa balança está equilibrada. Na hora que ele está equilibrada, está de boa, não tem angina. Na hora que essa balança desequilibra, aí você pode começar a ter dor. Por quê? Porque aí está metabolismo anaeróbio, produção de ácido lático, aquelas coisas todas, né? Então essa balança pode desequilibrar ou porque a demanda ficou mais pesada, né? Porque demanda depende de quê? De frequência cardíaca. A frequência cardíaca do paciente subiu muito, era 60, agora está 200 por causa de um ataque à arritmia. Aumenta, né, o consumo de oxigênio pelo miocárdio e aí pode desequilibrar a balança. Ou porque a contratilidade está alterada. Mesma coisa também, o paciente que está com... Alguém chegou lá, está infundindo dobutamina no paciente por algum motivo, aí faz um bolozão de dobutamina, o paciente fica com o ventrículo super contrátil e tal, ou aumenta a contratilidade durante o exercício físico, tudo isso aumenta a demanda. Ou aumenta a tensão parietal. Na aula de edema agudo de pulmão a gente vai falar isso, né? Na hora que você aumenta muito a pós-carga, a pressão sistólica, você aumenta muito a pressão ali sobre a parede miocárdica e aumenta o consumo também de oxigênio. Ou você pode ter uma redução da oferta. Por que redução da oferta? Ó, aqui o fluxo coronariano pode ter caído porque obstruiu a artéria no infarto com supra. O paciente pode estar com anemia, tinha um HB de 14, mas aí teve uma hemorragia maciça, agora está com HB de 5. Né? A oferta de oxigênio diminuiu, né? Porque a quantidade de oxigênio dentro do sangue diminuiu junto com o HB. Pode ter diminuição do tempo de diástole, enfim. Tem vários fatores que podem entrar na jogada aí, que podem causar um desbalanço dessa balança, né? Ok, mas a causa clássica, né? A gente falando de infarto, etc. A causa clássica em sala de emergência vai ser angina secundária, obstrução coronariana, né? Obstrução total ou parcial, certo? Beleza, então angina é isso. Apenas coronariopatia causa angina. São sinônimos. Eu falei, olha, o paciente está com angina típica, a gente vai falar daqui a pouco como é que identifica isso. O paciente tem angina, tem coronariopatia? Nem sempre. Uma causa clássica, por exemplo, o paciente tem hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, aqui está um exemplo, o músculo com a espessura normal, aqui a gente vê um músculo com a espessura bem maior. Então, o que a gente diz nesses casos que é muito músculo para pouca coronária, né? Isso aumenta a tensão ali parietal no músculo. Você pode, de fato, ter um aumento desproporcional entre miócito e vascularização. Então, aqui a gente vê a quantidade de X de músculo, a gente tem uma quantidade de vaso assim, aqui você já vê uma quantidade de vaso mais rarefeita e tal. Então, hipertrofia de ventrículo esquerdo, paciente com hipertensão de longa data, com HVE importante, pode ter dor anginosa típica? Pode. Obviamente que você sempre tem que pensar em coronariopatia por trás, até porque o paciente tem fator de risco e tal, mas pode. Estenose aórtica pode dar dor idêntica de angina por coronariopatia, idêntica. Aí na hora que você vai fazer o CAT, coronário normal, era só estenose aórtica, né? Então pode acontecer. Mas beleza, então eu sei que angina é um tipo de dor torácica, normalmente é causado por coronariopatia, mas tem essas outras causas. Mas como é que eu faço para dar o diagnóstico de angina? Tem algum exame? Se eu pedir esse exame X aqui, um PET com não sei o quê, ou pedir um CAT com ultrassom intracoronário, é isso que vai me dar o diagnóstico de angina? Não. Diagnóstico de angina é isso aqui, ó, conversar com o paciente. Conversar, seu José, senta aí, como é que foi essa dor? Conta aí para mim. Irradiou para algum lugar? A gente vai ver os macetes daqui a pouco. Durou quanto tempo? Foi acompanhado de algum outro sintoma? É isso.